Queridos, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo. Obrigado, querido. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10. Nós vamos ler os versículos 12 ao 15. Romanos 10, versículo 12 ao 15. O título da mensagem é Evangelização e Evangelizador, Responsabilidade e Privilégio. Romanos 10, versículo 12 ao 15, diz assim: Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Pai, nós te damos graças, Senhor, mais uma vez, e queremos nesse instante, Senhor, pedirmos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, Deus amado, traga-nos, ó Deus, a mente plena clareza, Deus, a tudo que aqui será ministrado. Ó Deus amado, que nós possamos, ó Deus, nesse momento, termos atenção somente à Tua voz, que será, Pai amado, ouvida por nós por meio da mensagem que hoje aqui, Senhor Deus, nos será ministrado. Fala com todos nós, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, para que dessa forma, entendendo toda a Tua vontade e todos os Teus propósitos, Senhor, possamos viver em tudo o que façamos para o louvor de Ti, para o louvor da Tua glória, Senhor. É assim, meu Deus e Pai, que te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, não há só uma, nem três, nem quatro e nem cinco maneiras ou opções para que o homem seja considerado justo, mas somente duas. Só há duas opções. Só há dois caminhos para que o homem percorra. Ou o ser humano percorre o caminho da lei, ou então o ser humano ele anda pelo caminho da fé. E olha, olhando para o caminho da justiça da lei, esta opção vai lhe anunciar o seguinte: vai lhe dizer, olha, cumpra completamente a lei e está tudo ok, você será salvo, não vai haver problema algum. E diante de tal anúncio, o ser humano ele não pode ser salvo. Ele não pode ser salvo porque ele não consegue cumprir a lei. E não consegue por quê? Porque ele é imperfeito. Ele é um pecador. A Bíblia diz que todo ser humano, devido ao seu pecado, devido ao ter pecado, ele está destituído da graça de Deus. Como também na própria carta aos Romanos, a carta afirma categoricamente que não há um justo sequer. Entretanto, meus irmãos, observando o caminho da justiça pela fé, o outro caminho, aqui já diz o seguinte: creia no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, e você será salvo, tendo a vida eterna. Romanos 3, versículo 20 ao 22, diz assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele
baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, não há diferença. Portanto, para todo ser humano obter a salvação, o único caminho viável é o da justiça pela fé no Filho de Deus. É o da justiça pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Pois não obteremos a justiça de Deus em nosso favor por esforço e por sacrifício, por algo que nós fazemos como simples humanos que somos. A lei, como Paulo diz, ela é perfeita, ela é boa, é santa e é espiritual. Paulo diz isso em Romanos 7, versículo 12. Porém, queridos, todo ser humano, ele é herdeiro da ira de Deus, e o é porque ele é filho de Adão, e dessa forma completamente incapaz de ser perfeito como a lei é perfeita. A inclinação tendenciosa que todo ser humano tem, que o homem tem, essa sua inclinação de agir pela carne, ou seja, de agir mediante a sua própria vontade, os seus próprios desejos, no que isto configura a total inimizade com Deus. Essa tendência nos faz a sermos inimigos de Deus, nos coloca dessa forma. Portanto, queridos, pela lei o ser humano ele só vai verificar o quanto ele está condenado, e se depender dela, continuará completamente perdido. Se ele for buscar na lei salvação, ele vai encontrar o contrário, condenação. Entretanto, nem tudo está perdido, pois há uma saída para o ser humano para que ele possa se salvar. Isso ocorre quando este entende que só torna-se justo por meio da justiça de Deus, que somente pode ser instrumentalizada essa justiça pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a mensagem do Evangelho, querido, não outra. Foi nosso Senhor Jesus Cristo que veio do céu e em completa obediência ele veio substituir todo pecador que nele crê como sacrifício de justiça para o pagamento do seu pecado, o pecado que lhe condena. Então a mensagem ela está completamente baseada no Cristo crucificado e ressuscitado. De forma alguma a mensagem está baseada em méritos e em esforços humanos. Assim, afirmamos de forma categórica que a justiça de Deus está em Cristo. Contudo, é preciso antes que o pecador reconheça. É preciso antes que ele reconheça. E ao reconhecer, ele creia. E crendo, ele passe a confiar nessa mensagem. Passe a confiar em Cristo. E queridos, todos quanto em Cristo, e somente em Cristo, têm fé, serão justificados de seus pecados e dos seus delitos. E nele, em Cristo, serão então vivificados. Não há distinção nas pessoas, ou seja, não há diferenças.
mas é condição sine qua non, ou seja, sem essa condição não há como acontecer, como existir. É contra a justiça da fé que o ser humano é salvo. Portanto, o ser humano é salvo pela fé em Cristo. Salvo. Ele pode ter uma igreja para congregar, ele pode fazer parte dessa igreja, ele pode ser atuante nessa igreja, mas se ele não tiver fé em Cristo, ele não pode ser salvo. Romanos 10, versículo 9 e 10 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então, queridos, quando ouvimos o Evangelho, este precisa estar muito bem claro e entendido. Tem que haver clareza sobre ele. Entenderemos com a mente, mas somente com o coração é que podemos crer. O Evangelho vem aos nossos ouvidos, ele adentra pelos nossos ouvidos e atinge a nossa mente, para que dessa forma ele possa ser entendido. E uma vez verdadeiramente entendido, ele vai e desce ao nosso coração, para que dessa forma nós venhamos crer e confiar e amar. Que não basta crer, como foi dito domingo, é preciso amar a Cristo. E Paulo ele não dissocia, ele não separa, ele não divorcia a confissão do crer, através de uma legítima fé. Só pode haver essa confissão do crer, só pode haver a nossa confissão eu acredito, se houver uma legítima e salvífica fé. É preciso confessar que Jesus, ele é o Senhor. É preciso confessar que Jesus é Deus, que ele é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Mas olha, essa confissão está plenamente atrelada à fé convicta na ressurreição. Amém. Ou seja, ao confessarmos Jesus como Senhor, estamos afirmando que nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o Senhor que venceu a morte. Louvado seja Deus. A ressurreição é base principal do Evangelho. Se não crermos que Cristo ressuscitou, a minha e a tua fé, ela é completamente inútil, ela não serve para nada, e em especial para nos salvar. Muito especial. Eu já tenho falado com muitas pessoas que dizem: não, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou crente. E eu pergunto sobre a questão da ressurreição. Rapaz, eu acho isso uma coisa assim que deixa a minha cabeça um tanto bolada, confusa. Eu acho um negócio meio doido. Uma vez que não tem convicção da ressurreição, nós nunca fomos salvos, porque ainda continuamos mortos em nossos delitos e pecados. A ressurreição é a base principal do Evangelho. A base principal. É inútil existir a pregação do Evangelho se nós não cremos na ressurreição. E se Cristo não ressuscitou? Estamos perdendo o tempo. Completamente o tempo. Se eu mesmo que vou pregar o Evangelho não creio que Cristo ressuscitou, que Evangelho é esse? Para que ele serve? O pastor Hernandes Dias Lopes, ele nos diz o seguinte: não basta sabermos que Jesus viveu, é preciso convicção de que ele ainda vive. Glória a Deus. Glória a Deus. O crer de todo o coração não envolve conhecer sobre Cristo. O crer de todo o coração
envolve conhecer a Cristo. Há muita gente sabendo sobre Cristo. Há muita gente sabendo sobre Deus. Há muita gente sabendo sobre Yahvé, sobre Jeová. Mas há muita gente que sabe sobre, mas não o conhece. Quando confessamos ser cristãos, por termos crido em Cristo, não só Deus deve ter o conhecimento sobre nossa fé, como também as pessoas, através das evidências em nossas vidas, elas verificam que de fato temos fé. O nosso viver pós-Cristo, após crermos, após termos fé nele, essas evidências vão deixar claro que de fato a fé que temos é uma fé verdadeira. É preciso termos muito cuidado mesmo, com a forma de evangelizar. Porque não ficamos satisfeitos em somente proclamar o simples evangelho, deixando o Espírito Santo fazer o que somente Ele pode fazer. Às vezes a gente quer entrar no método que é do Espírito Santo, que é de Deus. Às vezes a gente quer converter as pessoas, e isso não nos cabe. Às vezes nós queremos convencer o ser humano do seu estado, e assim, pelo entendimento da mente, conduzir o Evangelho ao seu coração como algo mais precioso de sua vida. E aí usa-se técnicas de todas as qualidades. Às vezes, eu me lembro uma vez uma irmã, Micaela conhece ela. Ela esteve visitando até a gente lá no templo, lá no Bessa, lá no segundo templo. E a irmã, ela foi a uma igreja no interior da Paraíba. Ela dormiu nesse local e foi para essa igreja. Ficava próximo, à frente da pousada. Ela perguntou, não tinha igreja? Ela disse, eu vou lá até lá. Quando chegou lá, ela sentou-se. E lá bastante, no final da pregação, o pastor fez o convite: entregue sua vida a Jesus. Enfim. E naquele dia parece que ninguém, ou pelo menos só tinha crente. E aí ele olhou para ela, e era uma denominação que tinha alguns critérios com relação à blusa. Bom, Lidiane ia sofrer esse apelo, a minha irmã, né? Ivonete também, né? Que não podia estar com a alcinha de lá. Vocês já devem saber qual é a denominação. E aí ele olha para a moça, para a nossa irmã, e diz: minha irmã, entregue sua vida a Jesus, mulher. Ela ficou olhando e disse: mas meu Deus, eu já sou crente, né? E agora o que é que eu vou fazer? E eu insistindo, caminharam até ela, pegaram ela pelo braço e disse: entregue sua vida a Jesus, porque senão você vai para o inferno, e assim vai. E por aí ela disse: não teve jeito, eu entreguei a vida a Jesus de novo. E às vezes é isso que acontece na evangelização, então às vezes nas pregações em algumas igrejas. Ou seja, através simplesmente de um esforço nosso, querendo fazer às vezes do Espírito Santo, nós forçamos uma barra para que aquela pessoa seja convencida do pecado, da justiça, e entregue sua vida a Jesus. Ou louvado seja o nome do Senhor. Levante sua mão. Levanta, nem à frente. Tem pecado de levantar a mão? Não, eu levantei na minha conversão. Tem pecado de chorar quando se converte? Menino, eu quase morro de chorar. Agora é preciso levantar a mão com entendimento. E é preciso chorar. Glória a Deus. Não é por conta das dores, dos sofrimentos da vida, porque minha vida no casamento vai ruim, por isso, por aquilo, ou por aquilo outro, porque eu estou liso, ou por aquilo outro, porque eu estou doente e eu vou entregar a vida a Jesus. Não! É preciso chorar pelo pecado que me condena. Glória a Deus. E ao mesmo tempo que chora com tristeza pelo pecado que me condenava, eu começo agora a chorar de alegria,
porque Cristo me justificou de todos os meus pecados. Glória a Deus. Aleluia. Então acontecem essas técnicas, né? Aí tem isso, às vezes é um testemunho. E o testemunho leva muitas pessoas a chorar, sabe por quê? Porque as vidas são muito parecidas. Enfim, ou então vamos aqui orar, ora e confessa a Jesus, e a pessoa vai e ora e fala de novo, mas ela não se converteu. Ela não foi convencida, o Espírito Santo não se convenceu. Foram as técnicas, as estratégias, algumas válidas. Mas temos que entender que não é isso que salva. É preciso que haja o sobrenatural do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa. Não é pecado orar, fazer uma oração de confissão. Não é pecado levantar a mão, não é. O maior problema, e aí pode incorrer no pecado, e eu creio que sim, é pensarmos que estas coisas, todas essas coisas e outras ainda, podem salvar pessoas e conduzi-las ao reino de Deus. Aí é um tal erro, que é isso que vai fazer. Por estas coisas que Paulo acrescenta o confessar com a boca, como crer em nosso coração. Uma fé somente mental, que nunca chegou ao coração de um ser humano, é somente um conhecimento, uma religiosidade que nada afetará para melhor a vida de um pecador carente de salvação. Não vai adiantar de nada. Ele tem que crer e tem que amar a Jesus. O coração ele deve manifestar-se através da boca. E a boca falar do que o coração está cheio. Não pode haver uma confissão verdadeira sem uma fé que não proceda do coração. Uma fé que já admite e tem convicção do quanto ama ao Cristo que naquele momento confessa. Portanto, queridos, é através dessa mensagem do Evangelho que o ser humano pode ser salvo. De outra forma, ele jamais será. Não importa quem ele seja, a mensagem do Evangelho, ele não faz acepção de pessoas. Contudo, a mensagem do Evangelho da salvação, precisa ser proclamada a toda criatura. Amém. Em todos os cantos do mundo. Muitos precisam ouvir, alguns haverão de ouvir e crerão no Evangelho. Mas lembre-se que já outros, infelizmente muitos, ouvirão e não crerão. Então eu quero, junto com vocês, nesse texto, expor alguns aspectos que existem aqui nele para o aprendizado nas nossas vidas e assim possamos nos edificar para a glória de Deus. Vamos ler os versículos 12 ao 15 mais uma vez, e o 15 só o comecinho dele. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Olha, gente, independente qual seja a doutrina que está na sua mente, a que você crê. E eu quero me referir aqui com muito zelo e cuidado sobre a questão de predestinação e arbítrio, e livre-arbítrio. A questão é que tanto um quanto a outra doutrina, ela defende juntamente que a salvação vem só e somente só através da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deixando os detalhes, todos os demais de lado. Mas todas as duas
acredito nisso. Que a salvação vem pela fé e somente só no Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que se pergunte, e sempre tem essa pergunta, ora, se as pessoas já estão pré-estabelecidas para serem salvas, e isso desde sempre, desde a eternidade, por qual motivo devemos proclamar o Evangelho? As perguntas sempre dizem assim, isso parece ser ilógico, não é verdade? Poderíamos buscar alguns motivos, como a questão de que, se somos salvos por meio da fé em Cristo, e a Bíblia nos diz neste capítulo, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, portanto, se ela vem por ouvir, precisamos proclamar a palavra para que creiam, ainda que esses sejam os pré-estabelecidos. Ponto final. Independentemente se existe a predestinação ou não, a palavra, o Evangelho tem que ser pregado. Amém. Inclusive mediante os que já acreditam no livre-arbítrio. Este também tem que pregar o Evangelho, e mais do que nunca, visto que tem que pregar para que aquela pessoa o aceite ou rejeite. Então tem que pregar. Então tanto um como o outro tem por obrigação, com zelo, com capricho e responsabilidade, pregar o Evangelho da salvação, independente sua doutrina. E eu não estou querendo entrar aqui em mérito de doutrina, mas no mérito da evangelização. Contudo, o verdadeiro motivo de anunciarmos o Evangelho como discípulos de Cristo, quando cônscios e convictos do quanto nós somos agraciados com a misericórdia e com a graça do amor de Deus, e por isso nós somos muitíssimos amados e perdoados, é porque Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, nos ordenou que proclamasse o Evangelho a todas as nações. É uma ordem dele. Portanto, a razão mais significativa e preponderante para que façamos evangelismo é porque Jesus de fato nos ordenou que fizéssemos. Ponto. Glória. E não há discussão, não é mesmo, pastor Jorge? Com certeza. Não há discussão. Quanto a isso, não há discussão. Agora, não fazê-lo, sabe em que vai incorrer? Em desobediência. Plena e total desobediência. Ele diz, vai e proclame, evangelize, prega o Evangelho, fale das minhas grandezas a todas as criaturas indistintamente. Não é só aquelas pessoas que você gosta, que você ama e que simpatiza, não. Todos, inclusive as que você não simpatiza. Ele diz, vai e pregue a todas as nações. E quando você diz, ou quando nós dizemos, eu não vou, está pecando. É desobediente. O Senhor está lhe chamando de rebelde. Na verdade, queridos, a proclamação do Evangelho, a proclamação do Evangelho não deve ser para todo salvo como um sentimento de obrigatoriedade. Não pode ser um dever pesado, mas tem que ser algo prazeroso. Não pode ser como se uma carga que se leva. Eita, carga difícil. Eita, que negócio ruim de se fazer evangelizar. Na vida de um salvo, não. Nós não podemos sentir isso. O evangelismo deve ser visto pelo salvo em Cristo Jesus como um grande privilégio que Deus concede àqueles a quem Ele agraciou. Louvado seja Deus.
Uma pessoa, quando recebe um grande favor de outra, o que é que essa pessoa nutre em seu coração? Ela nutre um sentimento de gratidão, ou pelo menos via de regra. E geralmente o que é que acontece? Quando Lidiane me faz um favor grandioso, eu fico esperando a primeira oportunidade de devolver esse favor para lhe agradecer pelo favor que ela me fez, ainda que favor não se paga. Não é assim que a gente diz? A gente fica esperando o momento. Eita, e agora? É evidente que eu não fico orando para a Lidiane, né, tá passando pelo estreito para poder chegar junto, né? Mas se passar, eu quero estar junto, porque tem gratidão, porque ela veio em meu favor, ela me ajudou. Então a gente tem esse sentimento de gratidão. Então o salvo em Cristo, ele sabe o quanto foi agraciado, ele sabe do tamanho que foi favorecido, ele sabe o quanto bom é ser amado e perdoado. Olha, o salvo, ele sabe qual era o seu estado de antes e agora o seu estado diante de Deus. Ele sabe que antes ele estava sob a ira de Deus e agora ele usufrui do seu amor. Oh, glória, aleluia. Ele sabe o tamanho desse favor. Ele tem certeza que nada poderia fazer por si mesmo para que viesse se livrar da sua condenação eterna. Portanto, queridos, o evangelizar para um salvo é um privilégio. Para ele pode não ser para o não salvo, mas para o salvo é um privilégio evangelizar. Indescritível. É um privilégio, porque ali ele satisfaz o desejo do seu Senhor, e ao mesmo tempo ele vê pessoas experimentando do mesmo amor com o qual ele foi amado. Como salvos que somos, deveríamos saber o quanto Deus é poderoso, e por assim entender, por assim ser poderoso, poderia muito bem ele proclamar seu evangelho lá do seu trono nos céus. Ou senão ele poderia usar um exército dele, que esse é obediente. E vocês sabem que Deus tem um exército que é obedientíssimo. Os rebeldes que tinham foram embora, mas os que ficaram são obedientes. É tipo assim, quando Deus olha e faz, aí na hora, já entendo logo, só no olhar. Não tem papai quando olha para o menino, que o menino está assim, aí quando o pai olha assim, abre o lugar e o olho, ele diz, não precisa nem dizer nada, ele já sabe o que é que tem que fazer. Pronto, ele tem um exército de anjos que é obediente. E ele poderia muito bem pegar esse exército de anjos e dizer assim, vá lá e proclame, olha, o mundo todo já tinha sido evangelizado, com toda certeza. Contudo, queridos, Deus, segundo sua soberana vontade, escolheu justamente aquele que ele salvou, para que estes cumprissem essa preciosa missão. Eles, quem o salvar, aquele a quem for agraciado com minha graça, com meu favor, aquele que era condenado, mas porque creu no meu Filho Jesus Cristo, e então pagou todo o seu débito de pecado que lhe condenava, são esses que vão evangelizar a todas as nações. Você é um desses? Amém. Então, você deve ter prazer, rico prazer em evangelizar. Deus, queridos, Ele escolhe, não é ninguém não, é a sua igreja, como instrumento de sua glória. Vê que coisa maravilhosa. Ele escolhe como instrumento de sua glória no proclamar do seu evangelho,
E assim a igreja, se somos igreja de Cristo, podemos participar do seu maravilhoso plano de redenção da humanidade. Isso é bom demais. O versículo 12, 13, veja, ele diz: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como já sabemos, todos pecaram, de forma indistinta todos pecaram, e portanto não existe diferença num e no outro pecador, está tudo no mesmo patamar. Não há exclusividade do amor de Deus para um determinado povo. Não há. Só desfrutarão dos resultados do amor misericordioso somente os que o invocaram. Todo aquele que o invocar, este será salvo. Evidente que esta invocação do nome do Senhor está completamente inserida no confessar com a boca e crer de todo o coração que Jesus é o Cristo ressurreto. Versículo 14 e 15, e só o comecinho do 15 diz: como pois invocarão aquele a quem não crerem? E como crerão aquele que não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Multidões de pessoas existem por aí, queridos, que nunca ouviram sobre Jesus. Ainda que com toda essa tecnologia, mas existe. Ora, se somente a fé em Jesus é que nos pode salvar, como crerão em quem nada sabem a respeito? Estes não crerão em Jesus, afinal, não sabem nada dele. A fé salvadora é preciso e necessário ela ser muito bem entendida, e para ser muito bem entendida é preciso ser muito bem explicada nos mínimos detalhes. E para ser muito bem explicada é preciso ser bem o quê? Aprendida. Eu só explico o que eu aprendi. Se eu não aprendi, eu não consigo explicar. E se eu não aprendi direito, eu não vou explicar direito. Aqui está a importância do comissionamento de Cristo à sua igreja, para que vá a todas as nações do mundo levar e explicar muito bem explicado esse evangelho. E fazendo isso, ele agora faz discípulos de todas as nações. Ele proclama o evangelho e faz discípulos. Ou seja, o que é fazer discípulos? Ele ensina discípulos a serem discípulos, para que assim como vão ser agora discípulos, então possam fazer mais discípulos. Porque discípulo só pode fazer discípulo se antes aprender a ser discípulo. Se o discípulo não for discípulo, ele não vai fazer discípulo. Agora, ninguém vai ouvir sobre Jesus, ao menos que alguém vá e fale sobre Jesus. Ninguém poderá crer no Evangelho sem que este seja proclamado. Sem um pregador, não vão poder ouvir. Sem um evangelista, não vão poder ouvir. E não crerão. Verificamos aqui nesses versículos 6 etapas da evangelização. Veja que Paulo nos mostra essas etapas do fim para o começo. Ou seja, primeiro ele diz: eu fui salvo. E eu fui salvo porque eu invoquei. E eu só invoquei porque eu criei. E eu só criei porque eu ouvi. E eu só ouvi porque pregaram.
E só pregaram porque foram enviados. Esse caminho, queridos, esse caminho finalizou na fé e na confissão. Nada mais coerente, pois, como invocarei alguém que eu não creio? Como crerei em alguém que jamais ouvi falar sobre ele? E como irei ouvir se ninguém pregou? E como alguém pregará se ninguém o enviou? Então, para que nos fique muito bem claro essas etapas que foram faladas do fim para o começo, vamos inverter agora a ordem do começo para o fim. E aí que diz o seguinte: é preciso que Deus envie seus servos. Você é servo de Deus? Ele enviou? O Mateus 28 só serve para uns, para outros, para você não. Ele diz: vão. Ele está enviando. É preciso que Deus envie seus servos. E uma vez que Deus envia seus servos, estes vão e pregam o evangelho das boas novas. E quando esses pregam o evangelho das boas novas, os ouvintes entendem o projeto de vida abundante e eterna de Deus que o Senhor tem para cada um. Entre os que ouviram uma parte, entenderam a mensagem. E aí esses que entenderam, e somente os que entenderam, estes vão crer, estes vão invocar o nome do Senhor, e por fim, os que invocarem serão salvos para a glória de Deus. Amém. Então, queridos, a palavra enviar em latim é missia. E desta palavra deriva o termo missão. Os missionários são enviados. Olha, no Antigo Testamento Deus ungia profetas e enviava ao quem? Ao seu povo. Os missionários devem ser enviados. E agora é a igreja que tem esse papel de enviar. E a igreja tem sido omissa. Os trabalhos da obra são custosos. Custosos como? Porque demanda tempo? Também. Mas eu estou falando de custo mesmo, é dinheiro. Um missionário enviado, ele precisa ser sustentado, ele precisa ser alimentado. E aqui é também uma responsabilidade de quem? Da igreja. Da igreja. Às vezes nós vamos, como agora para Sumé. Acredite que das 4 vezes que nós fomos, essa é a 5ª que iremos, se Deus quiser. Nas 4 que fui, mais de duas, aliás, as 3 últimas, vieram ofertas muito mais de fora da igreja do que de dentro da igreja. A igreja é irresponsável naquilo que o Senhor a levantou para enviar missionários a todas as nações. É um trabalho. Não dá trabalho para gastar uma fortuna no descende, sei lá o nome. Não dá trabalho. Bota a mão no bolso, pega a passagem aqui de São Paulo, daqui de João Pessoa, vai para São Paulo, gasta com hotel, gasta com tudo. Agora fale em abençoar um evangelista que vai ali para o sertão, para o Cariri, ou para dentro das brenhas aqui de João Pessoa. Fale sobre isso. Fale sobre levantar recursos para uma pessoa necessitada que está passando fome, necessidade, que não tem, que está na casa no escuro, que está a ponto de ser despejado. Dá trabalho de levantar 100 mil réis. Dá trabalho. Dá trabalho de arrecadar 10 pacotes de cuscuz. Dá trabalho. A igreja tem sido isso. É verdade que nem todos que fazem a igreja são chamados para serem missionários. Entretanto, todos os salvos, sem exceção,
eles são responsáveis em garantir que as atividades missionárias e evangelísticas se realizam. Todos salvos. Se eu e se você, nós somos salvos, nós somos responsáveis por isso. Todos quanto foram salvos pelo poderoso evangelho da salvação, têm um papel a desempenhar na evangelização das nações. O pastor John Stott, ele comenta da seguinte forma, ele diz: Cristo envia seus mensageiros, estes pregam o evangelho, as pessoas ouvem, os que ouvem creem, e os que creem invocam, e os que invocam são salvos. Aqui estamos diante do fundamento do trabalho missionário, isto é, a proclamação do evangelho a toda criatura. E se você e se nós somos de fato cristãos, não há como nós estarmos de fora desta gloriosa e sublime, dessa gloriosa e sublime obra. Inclusive, foi desta mesma obra, foi a partir de uma obra dessa, de alguém ir, que nós somos salvos. E você está aqui agora escutando, que eu estou aqui agora falando. E agora eu quero falar sobre a relevância, a importância de nós sermos um evangelizador. Olha o finalzinho do versículo 15. Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. O evangelizador tem seus pés adjetivados de forma elogiosa. E sabe por quê? Porque estes pés trazem uma esplendorosa e sublime mensagem. A mensagem da graça, a mensagem da salvação, a mensagem capaz de reconciliar o pobre, miserável pecador com Deus. A mensagem única e capaz de derrubar o muro da separação do pecado entre Deus e o homem. Esta mensagem que traz o evangelizador. Deus é quem envia, e nós somos os enviados por Ele, inclusive para que sejamos instrumentos de envio também. Isaías 52, versículo 7. Diz assim: conformosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas obras novas. As boas novas, me perdoe. Que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Paulo cita Isaías. Cita Isaías, que fala sobre os pés que anuncia, ou seja, os pés de quem? Do Messias. Os pés do Filho unigênito de Deus, nosso Senhor. E neste versículo 15, a forma agora é no plural. Ele diz os pés que anuncia. Agora diz os pés. Como é? Dos que anunciam. Dos que anunciam. As boas novas. Cristo há mais de 2000 anos veio com seus belos pés anunciar o seu evangelho em si mesmo. Com seus belos pés ele caminhou por todo o seu Calvário para anunciar o evangelho em si mesmo. Agora é nosso privilégio Amaro e Gabriel, nosso privilégio, anunciarmos as boas novas. Agora esse privilégio é nos dado. E olha, é indescritível o privilégio.
e também responsabilidade de irmos com belos pés ao mundo perdido e agonizante em seus delitos e pecados, anunciar as boas novas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom ser um evangelizador. Sabe como é bom? Tipo, você vai chegando assim no local e você vai subindo a escada apressadamente, de cabeça baixa, e quando menos espera, aquela mão assim lhe interrompe, e você andar, e você levanta, como vai? Tudo bem? E você não sabe quem é aquela pessoa, e aquela pessoa olha para você e diz: tudo bem. Eu posso dar um abraço no Senhor? Pode. O Senhor não me conhece. Eram muitos naquele lugar, mas o Senhor foi instrumento do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo na minha vida. Glória a Deus. Hoje só estou aqui, graças a Deus, porque apraz a Deus ter lhe usado como instrumento de glória do seu amor para comigo. Graças a Deus hoje estou aqui e posso dizer que a minha família foi restaurada. Graças a Deus. É muito bom. É bom demais. É um dos momentos em que podemos retribuir o favor, ainda que não paguemos. Ministério do Louvor, por favor. Não temos dúvidas que a pessoa que de fato nos levou a Jesus foi a pessoa do Espírito Santo de Deus. Foi ela. Nenhum ser humano mortal e pecador, ele é capaz de levar alguém a crer. Nenhum. Absolutamente nenhum. Minha linda Gabriela. Ninguém. Chore. Se entristeça. Eu também faço isso. Pelas almas perdidas. Não somente por aquelas bem próximas, mas chore também por aquelas que estão longe e que você nem conhece. Ore. Fale do Evangelho. E seja testemunha desse Evangelho. Porque o Evangelho, ele é ouvido, mas ele é também visto. Na minha e nas suas vidas. E peça para que Deus desça com misericórdia, filho. E alcance. Só não pare de pregar o Evangelho e vivê-lo para a glória de Deus, porque somente Ele é capaz, somente Ele é poder de Deus, somente Ele. Faça a sua parte, façamos a nossa parte. Salvar, fazer como um adulto, nem se pula atrás disso. Você não consegue. Só Deus, só Deus, só Deus. Nenhum ser humano pode levar um pecador a crer. Fazer com que ele tenha um entendimento, somente o Espírito Santo de Deus. Na minha vida, Deus usou como seu instrumento de propagação do seu Evangelho um homem que no dia 25 de abril de 2003, 25 de abril de 2003, pela tarde desse dia, uma sexta-feira, à tarde,
dia inesquecível. Nunca esqueci e jamais esquecerei este homem. Nunca esqueci, jamais esquecerei. Foi como aquele que eu ia subir nas escadas e ele me parou. Ele não esqueceu, e a hora que eu não tinha nem essa careca ainda toda. Mas esse que falou para mim no dia 25 de abril, como instrumento do Evangelho, no ano de 2003, eu nunca esqueci, jamais esquecerei a figura deste homem. Parece que eu estou vendo agora aqui ele diante de mim pregando. Eu não esquecerei jamais esse homem que naquele dia estava prestando um serviço ao reino da obra de Deus e estava a me conduzir àquele que viria ser o Salvador e Senhor da minha vida. Eu jamais esquecerei. Eu sou muito grato a Ele, não porque a glória é dele, não. Afinal, aquele homem que pregou a mim, ele não tem poder algum de fazer na minha vida o que Cristo fez. Ele não tem poder. Mas porque Deus, apraz a Deus o escolher para essa missão sagrada. Ei, é sagrada, é santa. Porque Deus o levantou para essa missão sagrada, e este homem foi fiel. E foi. Ele não disse, não vou. Ele disse, estarei lá. E foi. Sendo assim, eu olho para os pés desse homem e digo, como sempre serão belos os seus pés aos meus olhos. Dessa forma aqui está a grande razão de como nós, como salvos que somos, aqui está a razão de pregarmos o Evangelho. Pregamos, pois é uma ordem do Senhor e Salvador de nossas vidas. É uma ordem. E assim temos o privilégio de sermos abençoados em termos os nossos pés como belos, porque alguns ouvem, creem, invocam e são salvos pelo Evangelho que foi pregado. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos louvar a Deus. Não deixe e não retenha nunca a sua boca de falar deste Evangelho. Não deixe. Pregue o Evangelho. Glória a Deus. Em todo tempo e a toda hora. Não perca as oportunidades. Então, cheios. Em todo canto tem. Fique atento como servo de Deus, como um evangelista que você é. Mas eu não fui consagrado na igreja. Ei, você é evangelista. A Bíblia diz que você é. Você foi feito uma nova criatura. Você agora é um evangelista. Você é um reconciliador. Você foi antes reconciliado e agora você é um embaixador, um porta-voz desse evangelho, um reconciliador de todo pecador com Deus. Glória, você é um instrumento. Glória a Deus. Aleluia. Não pare, pregue o evangelho. Aleluia. Não retenha. Não encontre desculpas para isso. Não encontre. Fica feio diante do Pai que tanto te amou. Simplesmente vá, obedeça. O Senhor deu a ordem. Bata a continência dele. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que Deus os abençoe.